Boa noite. A gente vai iniciar aqui uma aula rápida, né, explicando basicamente os recursos do Adobe Illustrator. Então, essa logomarca, né, feita rapidamente aqui, são símbolos prontos e alguns recursos que a ferramenta oferece, né, para a gente ganhar agilidade no processo. Então, aqui a gente vai ver uma parte de modelagem de formas, nós vamos ver algumas ferramentas de propriedades, preenchimento de contorno, manipular texto, trabalhar com efeitos especiais, trabalhar com cores, enfim, de maneira geral, a gente vai começar um projetinho rápido, né, e vai ter uma noção do poder que o Adobe Illustrator pode trazer no seu dia a dia aí de criador, de designer, e facilita muito o trabalho. Então, vamos começar, né? Então, vou deixar isso aqui como base, né, que é o projeto base. Inclusive, esse projeto é um projeto da própria Adobe, né, que fica, inclusive, na Adobe americana. E eu estou reproduzindo justamente para facilitar, inclusive, a referência para vocês depois, se quiserem ir direto à fonte. Então, eu vou fazer aqui do zero o primeiro passo, né? Obviamente, você estando já no Illustrator, você vem em arquivo, no caso, file, novo, e nesse arquivo novo, a gente vai definir alguns parâmetros. Primeiro, o mais importante é o nome do projeto, né? O novo documento, no caso, eu vou colocar novo designer. Um momento só, que eu acho que alguém me chamou aqui rapidinho, vamos dar uma pausa aqui enquanto ele gera o arquivo, ok? A configuração, você pode deixar no padrão do A4, não tem problema, ok. Isso aqui são detalhes que a gente vai aprofundar depois. A gente vai criar um novo documento. Então, para quem já trabalha com ferramentas Adobe, notadamente o Photoshop, já é uma semelhança muito grande entre as ferramentas, que já é um ponto favorável, porque há uma dobradinha muito grande nas agências e através de designs profissionais, do uso da parte de criação e ilustração no Illustrator e na parte de acabamento no Adobe Photoshop. Então, realmente, a ferramenta é muito interessante porque ela faz essa integração perfeita entre as duas ferramentas mais usadas profissionalmente. Então, aqui, por exemplo, alguns atalhos já para que você possa ir anotando, né? Facilita muito. Se você apertar Alt e usar a rodinha do mouse, você consegue fazer a ampliação ou redução, né? Então, tecla Alt e o botão, a rodinha que a gente chama rodinha do mouse, né? Aquele botão giratório no meio do mouse ali, se para trás e para frente, você consegue ampliar ou reduzir a tela. Então, agiliza bastante. Né? São também recursos que você pode aplicar também no Photoshop. Barra de espaço segura a tela e faz o que a gente chama de pan, aquele processo de mover a janela, mover a tela, para deslocar para alguma área. Então, o que é que nós vamos inicialmente começar a fazer aqui? Então, vamos fazer aqui uma ferramenta, usando a ferramenta retângulo, e aí você vai notar justamente o painel de ferramentas, ou caixa de ferramentas, a toolbox, onde você tem um conjunto de ferramentas de criação, de modificação, de edição, que vão fazer todo o trabalho de criação dos objetos dentro do Illustrator. Então, a gente vai criar aqui, por exemplo, um retângulo, inicialmente, arrastando o mouse, você vê que ele cria, né, basicamente, você arrasta, né, segura e arrasta, e ele automaticamente criou a área definida naquela visualização. Para efeito de precisão, você tem condições de criar transformações precisas, né, dando as medidas, mas que não é o caso agora, a gente vai trabalhar mais ou menos no olhômetro. Mas isso aí, obviamente, em alguns casos é fundamental, né, a medida é mais exata. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos criar aqui dentro, só para você ter uma ideia das propriedades, aquele objeto já foi criado com um preenchimento branco e com um contorno preto. Então, se eu quiser mudar o preenchimento, já vem aqui, ó, tem várias opções de cores. Vou botar aqui um gradiente, por exemplo. Gradiente ou degradê, né? Como prefira. E isso aqui vai facilitar você ter uma agilidade nesse processo. Então, a cor na barra de propriedades ou no painel de opções, a primeira é a cor do preenchimento, a segunda é a cor do contorno. Certo? Então, está feito aqui o objeto. Vamos agora definir
as duas outras áreas. Deixa eu dar uma olhada aqui no objeto original, para a gente lembrar do que precisa. Basicamente, a gente vai manipular esse retângulo colocando objetos estrelados, né, por formas de estrela, e vamos fazer uma fusão, uma solda, como alguns gostam de colocar. Então, vamos voltar para cá. E para isso, você tem objetos estrelados, já disse tudo, né? Você tem, segurando a ferramenta mais alguns segundos, no caso a ferramenta retângulo, ela dá origem ao conjunto das subferramentas, e aí você tem a estrela, ferramenta estrela. Clicou na ferramenta estrela, mesmo procedimento. Você arrastou, você cria a estrela do jeito que você quiser. Porém, essa é uma estrela padrão de 5 pontas. Né? Se eu quiser mais pontas, como é que eu faço? Como é que eu posso manipular essa estrela? Eu vou deletar, né? Então, para deletar, para destruir tudo é rápido, né? Então, você vem aqui, marca o objeto com a ferramenta de seleção e aperta Delete. Então, para criar a estrela com propriedades alteradas, você clica na ferramenta, não arrasta, vem para a tela e, sem arrastar, você sempre dá um clique. Você dá um clique e abre a propriedade. Nessa propriedade, você faz mais ou menos o raio que você quer e a quantidade de pontas que essa estrela vai ter. Então, aqui no caso, são 8 pontas e mais ou menos estilizado aqui, um tamanho proporcional, vamos colocar essa relação aqui mais próxima. 2 e alguma coisa, próxima das 3 e pouca, para que ele fique o ângulo mais aproximado. E aí você tem a estrela, a estrela de 5 pontas, de 8 pontas, e eu vou colocá-la mais ou menos aqui no alinhamento. Perceba que o Illustrator ele facilita muito, isso aí a gente também vai aprofundar, né, através de ferramentas de auxílio, que realmente haja um alinhamento. Você vai notar que vem sempre algumas guias que indicam posicionamento, indicam alinhamento. E aí eu vou simplesmente esticar. Para esticar proporcional, fazer uma escala ideal, é segurar a tecla Shift e arrastar aquela diagonal. E, novamente eu vou tentar alinhar aqui em 2 pontas. Perfeito, né? Encaixou mais ou menos, aí eu vou agora fazer uma cópia dessa estrela para colocar do lado de cá. Ctrl C, Ctrl V, é uma das alternativas. E novamente com a ferramenta de seleção, você vai posicioná-la no local também desejado do outro lado. Os alinhamentos, aquele processo todo, que ele mesmo nos auxilia, tá vendo? Então ele já dá a dica dos alinhamentos. E você tem aí mais ou menos essa estrela. Precisa-se de uma outra estrela aqui no meio, que é justamente o que vai dar a possibilidade de eu criar essa parte aqui central. Então eu vou aqui novamente, ferramenta estrela, e não vou arrastar, vou clicar e vou mudar, em vez de 8, vou colocar agora 12 pontos. E aí, quando foi criado aqui 12 pontos, não ficou muito legal, vou deletar, porque eu esqueci de um detalhe do ângulo. Então, clica novamente, aí aqui tem 1, e aqui vai ser, vamos botar aqui 2, 3, e aqui 2. Isso por quê? Para que ela fique mais espaçada, né, em termos de pontas de estrela. Tá muito fechadinho, então abrir um pouquinho mais. E aí aqui eu vou colocar ela no meio. Só que você já notou lá que ela é bem maior, né? Então, através de formas pré-fabricadas, formas prontas, formas básicas, eu consigo ir manipulando essas ferramentas. Então, eu vou aumentar aqui, ó, segurando Shift juntamente com Alt, e eu consigo ampliar sem perder a posição central. Então, já encaixei ali no meio. Então, basicamente, já tenho a minha estrelazinha com a estrutura montada para fazer a logo. Então, o que é que eu preciso agora? Eu vou precisar fazer uma fusão de todas essas partes. Mas antes, né, em nome da prudência, em qualquer projeto, é bom que vocês já acostumem, vamos salvar. Salvar, Ctrl S, então arquivo, né, File, Save. Como eu já tinha colocado o nome Logo Designer na hora que eu criei o arquivo, ó, o nome já veio, faz parte do processo. Vou salvar na área de trabalho mesmo, o nome já está, é só confirmar. Confirmou, já garanti até aí o meu arquivo.
Dá ok, né? Tem a questão das versões que você pode escolher para salvar. E está feita a logomarca. Inicialmente, a estrutura base da logomarca. Então, agora o que é que eu faço? Seleciono todos os objetos, arrastando em volta com uma área de seleção mais ampla, né? Para quem não sabe, quem não entendeu qual é o processo, basicamente é ferramenta de seleção e arrasta da área externa, né, diagonalmente até a outra área, a outra ponta. Ficaram todos os objetos selecionados. Com todos os objetos selecionados, você vem aqui em Windows, dentro de todas as janelas de subpainéis e subcontroles que você tem, você vai chamar uma janela chamada Pathfinder, ou o atalho que é o Ctrl Shift F9. Com esse atalho, dessa janelinha posicionada, tem várias opções para modificar as formas, o shape. Então tem um modo aqui, ó, de união, menos, né, frente, interseção, exclusão. Então eu vou querer basicamente a união de todas essas formas. Dou o clique, espero, e aí a ferramenta já está, o objeto já está praticamente estruturado como eu imaginei aqui no início. Observe novamente, ó, aquela parte lá, a linha ainda tem mais pontas e um pouquinho mais alta. E para isso aí vem outro recurso bastante interessante, que é a ferramenta de subseleção, ou seleção direta, que é a seta branca. A seta preta geralmente seleciona o objeto conjunto, todo o conjunto, e a seta branca vai selecionar os segmentos ou nós do objeto. Então, quando eu clico no objeto, você vai notar que sempre aparece pontos, são segmentais, ou pontos de união dos segmentos. Aí eu vou arrastar aqui, ó, e vou poder manipular esse segmento da forma que eu achar melhor, né, para criar um efeito mais radical aí, talvez. E aqui, se você notar, que é interessante que você dê uma ampliada, você vai segurar Alt e dar uma rodadinha aqui, ó, e já vai ter a mudança, e você vê que tem um encaixe aqui que não está muito legal. Então, na verdade, é só ajustar aqui um ponto a mais aqui. Um dentro do outro, perfeito, e automaticamente você realinhou os dois segmentos. Para voltar à versão anterior, se você der um Ctrl 0, ele volta ao estágio da página toda, e Ctrl Alt 0, ele consegue dar um zoom, ou com a ferramenta Zoom, você pode englobar exatamente o que você quiser. Só você apertar a letra Z, Zoom, né? E vai chamar a ferramenta Zoom, e aí escolhe ampliar aquele ponto que você quer. Novamente, ferramenta de seleção, ou subseleção. Observa lá que o nó não está legal, ó. Tem um nó em cima do outro aqui de forma incorreta, então, no caso, eu vou tentar encaixá-los da melhor forma possível. Novamente, vou tentar fazer a ferramenta Zoom. E, novamente, a rodinha do mouse, você consegue reduzir para o tamanho que você quer, e com a barra de espaço você consegue mover para visualizar aquela área específica. Do lado de cá, a mesma coisa. Então perceba que é um trabalho de detalhamento apenas, um acabamento que a gente está ajustando, mas que não tem... Deixa eu colocar o contrário, colocar essa aqui em cima da... para não desalinhar. E basicamente é isso que se faz, na maioria das vezes, essa relação com a ferramenta. Então, lado de cá também, aqui embaixo, ó. Deixa eu só dar um zoom novamente para menos. Observa que novamente esse canto não ficou legal. Então, de novo, ferramenta de seleção. Esse camarada em cima desse. Opa. Perfeito. Ctrl Alt 0. 0. 0. E vou novamente zoom em toda a forma aqui. Observando novamente o desenho original, você percebe que tem algumas pontinhas também lá nos cantos, ó. Então eu vou tentar aquele canto que eu ajustei, já vou esticar para cá também, ó.
alguma coisa desse tipo. Esse carinha aqui ficou muito legal, não. Deixa eu ver se foi que houve aqui. Me parece que eu peguei o segmento errado. Então, para desfazer qualquer ação incorreta, Ctrl Z. Na verdade, era isso aqui mesmo. Então, um para cá. Um para cá. Esse se mantém aqui. Outro para cá. Na verdade, é como se fosse um splash, né? Um espanto aqui. Né? O elemento levou um susto e ficou totalmente arrepiado aqui. Então, você está fazendo esse arrepio. A ideia é essa. Vem para cá, volta para o seu lugar. Não vamos nos deter tanto nos detalhes, né? Mas, claro, né, sendo um projeto profissional, você vai ter todo esse processo. Mas, como eu falei que em 20 minutos a gente fazia isso, né? Realmente, em 20 minutos, se você tiver uma certa prática e o seu objeto for mais abstrato, você não precisa se deter tanto nas proporções ou escalas, né? Então, basicamente, fiz aqui a estrutura inicial e agora vem o recurso de agilidade que a ferramenta oferece, né? Você vai trazer vários subprodutos já semi-prontos e vai desenvolver o restante da logomarca. Então, você voltando aqui no objeto, novamente no menu Window, você vai ter exatamente símbolos. Você procura aqui, ó. Símbolos, que o atalho é Ctrl Shift F11, abrir o painel de símbolos. E dentre os símbolos que aparecem, não tem nenhum daqueles que eu tenho lá, né? Então você vem aqui, ó, nesse botãozinho aqui no canto, escolhe abrir biblioteca de símbolos. No que ele vai abrir a biblioteca de símbolos, o que eu preciso é isso aqui, ó, Regal Vector Pack. Obviamente a versão está em inglês, né? E é uma dica que a gente dá profissionalmente que é interessante que fique assim, porque se realmente você quiser ser um profissional, você tem que lembrar que o idioma profissionalmente falado a nível mundial é o inglês. Então, de preferência, mantenha em inglês. Né? Sempre que possível, eu vou fazer aqui umas traduções, mas o importante é você entender que a ferramenta tem que ser em inglês. Porque você não vai perder oportunidades, porque a ideia é você dizer que trabalha com a ferramenta, conhece o recurso, né? E o falar, né, em si, você vai aprimorar com a prática. Né? Então, hoje eu tenho alunos que estão no Canadá, hoje eu tenho alunos que estão na Europa, né? Tudo porque, independente outros na Inglaterra, tudo porque falam inglês. Né? Então, ajuda muito esse processo do inglês, né? Profissionalmente falando. Então, vai ser esse aqui, ó, Regal Vector Pack. Então, aqui, ó, você já tem os símbolos básicos que eu preciso. Então, se a minha memória não falha, o símbolo que está é esse aqui, ó. Aí você segura e arrasta. Automaticamente ele é criado, né, no tamanho original que ele foi concebido, porque isso aí é um processo de criação. Ele também foi um vetor um dia, alguém desenhou ele e colocou nessa biblioteca. Então eu vou diminuir aqui a minha tecla Alt, minha rodinha lá do mouse, seguro o Shift, diminuo proporcional, ajusto aqui, coloco mais ou menos aqui. Só que aí você vai notar que ele está na frente do objeto que você criou, né? Pela ordem de criação. Então, para tirá-lo, ou mandá-lo para trás, sem muita questão de atalho, porque na verdade existe atalho para tudo, eu vou mostrar aqui que você vai ter no painel a opção Layers. Assim como no Photoshop, você tem as camadas que você pode trabalhar e você vai ver que tudo que você está criando estão sendo aqui exibidos e você vai organizar colocando para baixo. Automaticamente ele foi para trás. Né? Vamos dar uma olhada lá para ver se o objeto é esse mesmo. O objeto é esse mesmo, só que ele realmente é um pouco maior, né? Então vamos aqui novamente. Para aumentá-lo é só dar um clique, segurar Shift e Alt, eu não quero perder a posição, e vou esticá-lo mais um pouco. Então vai crescer mais um pouco. Deixa eu ver se esse símbolo fica no meio, ele fica quase que no meio. Então nesse caso quem diminui é este camarada aqui dentro. Vamos diminuir. Tranquilo.
calma. Nessa diminuída, você vai notar que tem as duas faixas e mais alguns objetos que eu tenho que criar. Então, novamente, ó, a faixa já está aqui de cara. A Regal Vector Pack 3, então eu volto lá e arrasto para cá. Uma faixinha para cá. E é, na verdade, a mesma, né? Então, outro recurso interessante é que, como eles são símbolos, o que eu fizer com esse, automaticamente vai fazer com qualquer duplicata que venha dele. Então, vou aqui, ó, fazer uma duplicata já de uma outra forma, segurando Alt e arrastando. Você já está duplicando o objeto, assim como a gente faz no Photoshop. E aí, vou colocar a cor que eu já tenho lá, que é a mesma cor do objeto. Então, para que eu possa fazer essa colocação dessa cor aqui, eu tenho que editar esse símbolo. Como ele é um símbolo, eu tenho que aqui, ó, editar símbolo. E aí ele vai abrir o objeto para que eu possa manipulá-lo da maneira que eu quiser. Aí, ok. E aí sim eu posso chegar agora nessa tela aqui, onde ele fez a seleção do objeto, e sair realmente pintando o que eu quiser. No caso aqui, o mesmo gradiente que estava lá, para a gente fazer uma cor sólida, vamos fazer uma cor fora mais clara. Aqui por dentro, segurando Shift, se você quiser, você consegue selecionar mais de um objeto conjuntamente. Desmarquei aqui, ó, que eu quero pegar essa parte de dentro. E aí eu vou pintar também, só que agora vamos dizer que ficou uma parte interna um pouco mais escura. E a parte de fora vai ser a cor de fora. E aí, mais claro. Aqui, também mais claro. Terminado isso, eu volto. O que acontece? Os dois objetos foram criados da mesma forma. O que você notou aqui é que a cor do contorno acabou pegando também, né? Então eu vou editar o símbolo de novo e ver o que aconteceu aqui, ó. Porque alguma coisa aconteceu com a ordem, né? Veja só, parte da curva aqui em cima, esse camarada aqui, deveria estar abaixo da parte preta, né? Então das duas vamos observar o que tem aqui de seleção de objeto. Na verdade acho que foi tudo pintado, então eu quero que seja preto, só o contorno. Perfeito, pronto, já corrigi o problema. Na verdade, não era nem a questão de ordem, era a questão do contorno ter ficado também na mesma cor da parte interna. Então, basicamente, voltar da edição do símbolo e o outro, que também é filho do primeiro, ó, ele já repetiu. Então, agora eu vou diminuir. Esse aqui fica aqui. Aqui. Isso aqui fica aqui. E para não ter o trabalho de fazer de novo nesse, eu vou deletar e vou copiar novamente esse. Então, você ajusta na posição que você achar legal. É mais ou menos um lance assim. Vamos observar lá o original. Aí você ainda tem essas asas, essa coroa, e depois os textos, né? Então agora aqui, ó, vou diminuir mais um pouco. Aqui. E aqui. E aqui também. Perfeito. Aí agora é só fazer o quê? A asa. Vamos abrir o pacote, ó, Regal Vector Pack. A asa, se eu não me engano, a asa é essa aqui. Atrás arrastou para fora. Não é, me enganei. Deleta. Esta daqui. Mas claro que se você vai criar, né, você poderia escolher qualquer uma, né? Até para você fazer uma coisa diferenciada, a logomarca personalizada é sua, mas a ideia é a gente faça pelo menos igual, porque você vai entender a mesma lógica. Então, aqui, mesmo esquema, e aí vem o lance da ordem, né? Tem que ir para trás. Aí aqui, ó, ela está aqui em cima de todo mundo e vou colocá-la para trás do primeiro desenho que a gente fez. Vamos observar o original. Obviamente, eu acredito que é bem menor. Bem menor.
Vamos diminuir. Já posicionei, preciso só diminuir. Segura Shift e Alt, porque eu quero que ela venha pelo centro. Ela diminui pelo centro. Tá feito. Mais ou menos o esquema é esse. Observa um lado novamente. Beleza. Vamos agora colocar a coroa. Coroa estaria aqui? Não, a coroa já estaria em outra simbologia. Ah não, tá aqui também. Então, vai ser essa daqui, arrasto. E tudo tranquilo novamente. Então, para todos aqueles que perderam a primeira aula gratuita, esse arquivo da aula vai estar disponível online em breve. Né? Aqui eu posso diminuir, fazer a minha modelagem, ajeitar aqui da maneira que eu achar melhor. Né? E observando, não está igual, porque cada vez que a gente faz uma coisa, né, muda um pouco, mas a ideia é você entender os recursos. Então aqui em cada bem menor, voltando aqui, ó. Então você está quase com o objeto todo pronto, a gente vai aplicar alguns efeitos e fazer o texto. Vamos fazer logo o texto. O texto já está dizendo tudo aqui, ó, ferramenta texto, type tool, né? Tipologia, né? Type tool. Então a ferramenta de tipologia, você vai clicar, vai escrever o que você quiser aqui. No caso, eu fiz lá meu nome, para Luiz. Obviamente, um pouquinho menor aqui nessa área aqui. Seguro o Shift e posso diminuir. Deixar mais ou menos dentro da área. Fonte, eu posso trocar pela fonte que eu quiser. Então aqui eu tenho também, deixa eu ver qual foi a fonte aqui. Essa fonte é a fonte Niagara Solid. Mas pode ser a que você achar interessante, né? Então aqui tem a lista de fontes. Essas fontes você instala, inclusive já vieram instaladas com o Illustrator, e você pode chamar ainda um pacote de fontes que eles chamam de Typekit. A própria Adobe, né, incluiu essa biblioteca de fontes, você pode baixar outras fontes. Mas isso aqui já tem muita fonte que eu quero, então eu vou pegar aqui a tal da Niagara Solid. Vou pegar essa daqui, Niagara Solid. A letra, para dar um contraste, eu posso mudar de cor, preenchimento branco. E basicamente, vou dar um zoom para a gente perceber melhor o processo aqui. Ó. Pegar a ferramenta zoom, encaixar aqui dentro e veja aqui qual é a história. Você vai colocá-lo na posição. E nesse esquema aí, você vem aqui, ó, na barra de propriedades com o texto selecionado, envelopar. Né? Então, vai fazer um envelope e vai escolher essa opção aqui, ó. Tem a flag, mas eu acho que a rise é mais adequada para dar a mesma posição. Exatamente. E aqui você tem como fazer com que ela vá aprofundando mais a curvatura, né? Ou na horizontal ou na vertical, você faz um ajuste para que ela se achate, né? Crie vários efeitos, tá vendo? Então, ele é bem prático, bem fácil de fazer. E, claro, só está funcionando aqui porque foi ligado o preview. Se eu não ligar o preview, eu vou mexer aqui, para lá e para cá, e não vou ver nada acontecer. Então, com o preview ativado, você consegue perceber na hora o efeito. Ok. Caso queira dar um ajuste fino, ainda posso usar aqui a ferramenta de rotação. Né? Tentar dar uma ajustada aqui no processo. Né? Mas aí vamos dizer que ficou maravilha, né? Só como diz um cabelinho de sapo. Pronto. Né? Então, voltar para o tamanho. Aumentar novamente o zoom para a parte de baixo. Aqui vou colocar aqui como se fosse uma logo de um design, né? Claro que iniciante, né? Essa logo aqui é só uma ideia de ferramenta para apresentar a questão dos recursos, mas você já pode se vender aqui, ó, fazendo a sua própria logo rapidamente. Então aqui agora eu vou colocar aqui embaixo, contrate.
E aqui eu escrevo, mesma possibilidade, né? Mudança de cores para branco. Obviamente, ajuste mais ou menos onde eu quero visualizar. E aonde eu quero visualizar, coloco com a ferramenta de Move Tool, né? Mais ou menos aí. Já percebi que está um pouco grande. Vamos ajustar. Eu posso esticar se eu quiser. Vai dar uma distorcida, mas é perdoável, né? Eu quero que essa frase encha mais aqui a área. Pronto. E aí, novamente o mesmo efeito. Envelope. Rise, né? Tá ligado para o Preview. Ele já automaticamente herdou o último ajuste que eu tinha feito. E aí, ok. É só agora posicioná-la da maneira que eu quiser aqui para dar um encaixe. Posso inclusive usar as setas do teclado, né? Para que ele ande mais preciso, com mais calma, né? Sem ficar tanta briga com o mouse. E como que ficou? Beleza, posso diminuir o tamanho, já que ficou um pouco grande. Com o Alt ele fica na posição A. E aí vou tentar dar aquela giro. Ajustar um pouquinho mais para trás aqui. Dar um girinho para cá. Pronto. Pronto não, ficou troncho. Vamos ajustar um pouquinho. Desculpa aí. Então, só aqui. Vou esticar, né? Porque na verdade era esticando, acho que ela vai encaixar melhor aqui na frente. E aqui isso é um pouquinho demais. Beleza. Aí aqui volto. E vou dar o zoom novamente para todo o enquadramento aqui para sentir o drama. E falta só agora a palavra do meio. Design. Fonte. Vamos lá, pescar aqui qual foi a fonte. Old English, mas você pode escolher a que você quiser, né? Mas só para que a gente possa fazer igual. Novamente a ferramenta texto. A letra agora preta. E aí, designer. Ferramenta texto, clica e digita. Designer. Essa aqui eu digito designer, vou diminuir um pouquinho aqui. Vou esticar para cá. Já vou enquadrar aqui no meio. Um pouquinho mais. Usei, acho que copiei sem querer aqui, deixa eu voltar. Ela sumiu, né? Parece que sumiu, né? Na verdade é que eu escrevi por último e estava na camada lá embaixo. Então, vamos puxar lá para cima. Todo mundo e a ordem automaticamente foi refeita. Então aqui falta só aumentar um pouco. Certo? Então, aplica-se os efeitos. E aí é só lazer, como diz o amigo meu. Deixa eu ver aqui agora. Efeitos, estilização, stylize, drop shadow. Preview, mesma coisa. Automaticamente ele já dá uma, né? Claro que você pode ajustar, escolher o tipo de sombra, né? A força que essa sombra vai ter, a intensidade. Então são ajustes, né? Cada um vai fazer do seu gosto. Mesma coisa no símbolo, como eu quero fazer nos dois. Shift, seleciono, clico. Não, texto não. Só nos dois objetos. Aí novamente a mesma situação. E aí tá lá. Tá. Entendeu? Então, a ideia inicial, né? Aparentemente, tudo isso aí foi muito rápido, né? Para quem está começando do zero, pode ser realmente uma certa dificuldade, pode ter uma certa dificuldade, mas a ideia aqui é apresentar o potencial que o Illustrator tem. Então, numa recapitulação rápida, né? Foi feito basicamente um novo documento, opção novo,
Nesse novo documento, a gente configurou uma página padrão A4, e nessa página nós criamos através de formas básicas. Nós temos aqui as formas básicas, retângulos, retângulos arredondados, elipses, polígonos, estrelas. Criamos através de um retângulo inicialmente uma junção com estrelas que, fundidas através de um efeito de fusão, né, chamado Pathfinder, né, são recursos de modelagem de objetos, onde eles se moldam e se modelam como se fosse um único objeto. Ele fez essa junção entre as estrelas e o retângulo. Daí você, com a ferramenta de seta branca, que é a seleção direta, você manipula os nós. Manipulou os nós, estica para onde você quiser, né, que você está fazendo o seu redesenho, né, o seu reposicionamento. Então, relativamente simples, é uma questão só de prática. E a grande vantagem é que você, através do recurso do painel símbolos, que aqui, inclusive, você chama por aqui também, só que normalmente eles não vão estar aqui, e aí é isso que você tem que entender, né? Porque normalmente nos cursos básicos por aí, a pessoa entra aqui, fica nisso, né? E só conhece esses símbolos aqui, mas tem que lembrar que tem vários outros símbolos que já vêm da instalação do Illustrator. Então, por exemplo, o cara vai fazer um cartaz de sushi. Então, peguei lá a opção sushi. Sushi já veio lá vários desenhos prontos. Inclusive, é uma boa prática você estudar esse desenho, né? Porque você vai ver na prática como é que o cara criou esse traçado aí. Tá vendo? Então, realmente, ó, sushi, para quem é chegado no sushi, você já tem aí, ó, tudo prontinho. E aí tem que lembrar que isso é um símbolo, basicamente, é uma biblioteca que alguém desenhou e incluiu. E você tem que editar ele aonde? Na opção editar símbolo. E aí aqui eu posso fazer o que eu quiser com o objeto. De repente, o cara, meu cliente está lá no modelo, ele não quer dois, ele quer um. Aí eu deleto um desses também, desagrupo, faço uma série de coisas, só essa bandeja. Eita, apaguei, foi tudo. Qualquer erro, você dá um Ctrl Z, né? Tem que lembrar que está tudo agrupado. E aí você vai desagrupando e fazendo o seu trabalho. Então são várias possibilidades, certo? Então eu agradeço, né? Está realmente chegando no nosso horário programado, né? Que era mais ou menos, na verdade, 20 minutos, ou até menos você faz isso, né? Que realmente eu parei para mostrar algumas coisas. Mas nessa uma hora, a ideia, né? E a intenção é que vocês conheçam a, o site ensinamosvocê.com.br e entenda que nós estamos lá, junto com outros professores, né? Tentando levar a vocês o melhor ensino, né? Da forma mais prática, principalmente nas áreas gráficas, de web e programação. Então, a gente conta com vocês, né? Divulguem, e haverão sempre outras aulas gratuitas. E para quem perder essa aula, fiquem tranquilos que vai estar disponível no canal Ensinando Você, né? Porque está sendo gravado e automaticamente a gente vai publicando todas essas aulas lá. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e até a próxima.